Ok. Já começaram a ler ou ainda está tudo à espera? Eu fiquei muito no início. Então vamos fazer aqui uma vista de olhos do que é que. Vamos partilhar aqui o ecrã. E vamos ver então o enunciado. Não é aqui, isto é e-mail. Vocês já foram à página, não é? Na página está aqui o trabalho prático, ok? Que já vamos ver aqui o que é, e tem aqui estes dados, ok? Estes dados vão ser aqueles que vocês eventualmente vão usar para testar o vosso programa e que tem esta informação. Tem vários ensaios e tem aqui um ecrã, um coisa de ordens, por isso um fecheiro de ordens. Bom, vamos voltar então aqui ao trabalho propriamente dito, ok? O que é que se pretende? Eu vou pôr isto um bocado mais pequeno, que está muito grande. Por isso, o que se pretende é, basicamente, se vocês tiverem um material poroso, o material poroso deixa passar informação, ok? Deixa passar, digamos, um líquido. Nomeadamente, se vocês tiverem um líquido, água pura de um lado, e um líquido com uma determinada concentração de uma determinada substância, com o tempo, essa substância vai passar através das paredes desse material poroso até se chegar a um ponto de equilíbrio, ok? Por isso a ideia é que vamos colocar um bocadinho de água pura num dedal, digamos, rodeado de água com essa substância e vamos ver o que é que acontece à concentração da substância dentro do sítio onde existia inicialmente água pura. Ok? O que vocês estão à espera, ou que se poderá esperar, adiantando já, é uma curva deste tipo. Ou seja, inicialmente não existe nenhuma concentração da substância, com o tempo ela vai atingir os 100%, ou seja, vai atingir a mesma concentração que existe no exterior. Okay? Por isso existe, se quiserem, existe um bocadinho no interior que tem pouco volume, está rodeado, digamos, de um tanque, se quiserem, de água com essa substância, colocam o material poroso com essa água pura lá dentro e, com o tempo, a substância vai passando através das paredes e vai chegando, digamos, a um ponto de equilíbrio. Por isso, o objetivo é perceber como é que os diferentes materiais vão reagir, por isso vão deixar passar a substância, por isso estudar, no fundo, a porosidade dos materiais. Ok, que materiais são estes? Okay, por isso, a ideia é aquela curva, é uma curva deste tipo, em que é uma curva exponencial, em que quando o t for muito grande, isto é elevado a menos infinito é zero, por isso o c tende para o c zero, por isso será o c do exterior. Quando o tempo for zero, é elevado a menos zero é 1, por isso 1 menos 1 é 0 e a concentração inicial é 0. Por isso a concentração vai subindo exponencialmente. Bom, o que é que se pretende fazer então? Desenvolver um programa com esta função principal, em que o que é dado? O que se pretende é criar uma base de dados chamada materiais BD, ler um ficheiro de comandos, que já vamos ver quais são os comandos, e obter um ficheiro de resultados. Okay? Por isso, são estes três os parâmetros que devem ser utilizados. Por isso, qual é o nome da base de dados que vocês vão criar, qual é o nome do ficheiro de comandos que vocês vão ler e qual é o nome do ficheiro de resultados onde vocês vão colocar os resultados. Bom, o que é que são os comandos? Bom, há vários tipos de comandos. Neste ficheiro de comandos, eu vou mostrar aquele que vimos aqui, este ficheiro, por exemplo, depois um bocado maior. Bom, normalmente, tenho que aumentar aqui com... assim vê melhor. Quais são os comandos que existem? Existem comandos de três tipos. Existe um comando que é criar tabelas, que será sempre o primeiro, que será a preparação de tudo o que vem a seguir. A seguir vem vários ensaios que vocês vão carregar e vão colocar na base de dados. Depois, uma vez os ensaios carregados, vocês podem fazer resumos
e podem receber ordens de resumos e ordens de gráficos. Bom, resumos, o que é um ensaio destes? Já agora, vamos ver também. Por exemplo, este ensaio 6. O que é que tem este ensaio? Também temos que pôr aqui a letra grande. O que é que vai nos ensaios? Bom, a primeira linha corresponde ao número do ensaio, a segunda linha ao país onde foi feito o ensaio, a terceira linha a data, o ano em que foi feito o ensaio, a quarta linha o código, digamos, do ensaio, do material, tem um código qualquer, a quinta linha tem a concentração inicial da solução, digamos, no exterior, e depois tem aqui um conjunto de linhas que diz que tem, primeiro, o identificador de uma medida. Todas estas medidas têm valores únicos, é feita a medição. Neste ensaio foram feitas várias medições, e o que se verifica é que, ao fim de 42 minutos, a concentração do soluto já era 86,09. Ao fim de 97 minutos, já era 169 unidades, ok? Eventualmente tenderá a chegar aos 450, que é o valor final, ao fim de 500 minutos, ainda aí em 429. Ok? Foram as medições que foram feitas. Vocês, com estas medições, em princípio, devem ser capazes de calcular aquele constante kappa que aparece no enunciado. Okay? Só para recuperarem, com estas medições, vocês devem ser capazes de obter, como iremos ver, este valor de kappa. Okay? O C0 é aquele valor que aparece nesta linha, será 450. O kappa será aquele que vocês vão calcular, que já vamos ver como, a partir destas medições. Por isso, os comandos, outros comandos que podem aparecer? Todos estes resumos correspondem a perguntar: dê-me a informação sobre todos os ensaios que foram feitos entre os anos de 2008 e 2012 num determinado país, em que quer os anos, quer o país podem apresentar asteriscos, o que quer dizer que são todos. Okay? Por isso, se aparecer, por exemplo, neste caso mais genérico, desde o início do tempo até o fim do tempo, por isso, o início e o fim são o mínimo e o máximo possível, e todos os países. Por isso, este comando deve dizer: dê-me todos os ensaios que foram feitos. Okay? Depois, ou então dizer desde 2008 até o último tempo, ou até a última data possível, que foram todos os ensaios que foram feitos em Portugal. Ou então todos os ensaios que foram feitos entre 2008 e 2012 em qualquer país. Okay? Finalmente, o outro comando que pode... Por isso, estes são os comandos que podem aparecer. E por isso, o que é que se pretende fazer? Bom, se o comando for criar tabelas, ok? É logo o primeiro. Vocês devem criar uma tabela de ensaios e uma tabela de resultados. A tabela de ensaios tem informação correspondente aos ensaios, ok? Por isso, vamos pôr aqui um ensaio. Por isso, tem esta informação. Por isso, diz, em primeiro lugar, qual é o identificador do ensaio, que é um número 1, 2, 3 até 15. Okay? O ano do ensaio, que vem na terceira linha. O identificador de material, que é uma string de 6 caracteres, que vem aqui na quarta linha. A concentração inicial do soluto, que eram 450 unidades. E a localização do laboratório, que por acaso vem na segunda linha. Por isso, isto não vem por ordem, ok? A segunda linha é que é o localização. Por isso, toda esta informação inicial vai para a tabela ensaios, que caracteriza o que é que foi feito no ensaio, ou as condições em que foram feitos os ensaios. A tabela de resultados diz o que é que foi medido durante o ensaio, ok? Por isso tem um identificador para a medição, que é este 601, ou 602, 603. Tem o identificador, que é o
Aqui, por acaso está... Aqui isto não está bem identificado. Por isso há aqui uma duplicação. Por isso tem este identificador do ensaio, que é o número inteiro, ok? 601, 602, o tempo em minutos, o que é que foi medido ao fim de 42 minutos, 97 minutos, 156, e a concentração nessa altura, ok? Começou em 0, mas ao fim de 42 minutos já valia 86,9, ao fim de 97 minutos já valia 169, etc. Por isso, estas medições, neste caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estes 9 medições vão para a tabela de resultados. Ok? Professor, Digam. desculpe, só para ter a certeza, o que o professor disse que estava duplicado é o identificador de cada medição, que é o mesmo. Sim, isto aqui está engatado. Isto é o identificador é que- este, ok? Não, desculpa, não. Desculpa, não está nada engatado. Tem na tabela de resultados, vocês devem dizer qual é o ensaio a que ele se refere, ok? Tem 4 campos. Tem o identificador da medição, que é este 601, 602, 603, etc. Tem o identificador do ensaio, que neste caso será 6, que é aquele que faz a ligação entre a tabela de ensaios e a tabela de medições. Tem a concentração, que é este valor final, e tem o tempo em que foi medida essa concentração. Ok? Obrigada, sim. Pronto. Isto são as tabelas. Por isso, o primeiro comando que vocês têm é criar as tabelas. Aqui não tem nada que saber. O segundo comando é carregar os ensaios. Ok? E se carregar ensaios, dá um nome do fecheiro. Tem aqui os fecheiros, não é? Tem aqui estes fecheiros e, como vocês já viram, é preciso carregar esta informação para as bases de dados. Ok? O que é, basicamente, ler as primeiras linhas e vão para a tabela de ensaios, leem estas linhas, mais este 6, e vai para a tabela de resultados. Acrescentam na tabela de resultados. Ok, uma vez feitos os ensaios, uma vez carregados os ensaios, onde é que está aqui? Uma vez carregados os ensaios, vocês recebem ordens, uma ordem qualquer, para fazer resumos e para obter gráficos. Ok? O resumo, como eu vos disse, é ver todos os ensaios que ocorreram entre 2008 e 2012, inclusive, em qualquer país. O gráfico é este, o gráfico é dentro de toda a informação que você obteve sobre este material, XC9, TRF, e mais outros resumos. Okay? Por isso eu vou-vos só fazer o programa está feito, ok? Por isso vou-vos só explicar, mostrar o que é suposto fazer, ok? Por isso, criam esta função, porosidade, depois têm que dizer qual é o nome da base de dados que vão criar, o fecheiro de comandos e o fecheiro de resultados. O fecheiro de comandos, como vocês veem aqui, está dentro desta subdiretoria dados, ok? E chama-se ordens.txt. É este fecheiro que vocês, neste caso, ok? Pode ser o que for, mas vou fazer o resultado com os fecheiros que vos mostrei. Por isso tem este fecheiro, tem esta pasta com os dados que tem os vários ensaios e tem o fecheiro de ordens. Por isso, os comandos que ele vai receber estão nestas ordens. Os materiais, vai ser materiais BD, vai ser esta base de dados. Okay? Vou chamar com este nome. Os resultados que eu obtiver destas ordens vou colocar nos resultados.txt. Já agora, deixem-me só confirmar o valor aqui do... Como é que eu digo isto? Que eu tenho a ideia que materiais BD, com o nome materiais BD, ok? Pronto. Então vamos fazer mesmo como está aqui. Materiais BD. É o nome da base de dados, é isto. Materiais BD. Ok? Isto é a base de dados que eu vou criar. Fazer a janeiro. Já estou aqui a... Okay. Por isso vou ler isto outra vez e, como vocês veem, no fecheiro... já tenho aqui uma coisa que não devia ter.
Ok? Por isso só tenho este fecheiro onde tem o código, não é? A porosidade, e depois tenho aqui os dados onde estão esta informação. Por isso, se eu carregar e der esta ordem, chamar esta função, lembra-se o que é que vou mostrar aqui. Por isso, o que é que era as ordens? Era dar este resumo, mostrar este resumo, depois mostrar um gráfico deste material, mais há 3 resumos e um gráfico neste caso, ok? Por isso o que eu tenho que fazer então é correr este programa, ok? Ele vai criar estes ensaios, vai criar este boneco, ok? Este boneco está neste fecheiro, ok? Ensaios com material, aquele nome que eu dei, o tempo em minutos, as concentrações relativas, enfim, vai fazer o boneco, já iremos, e vai obter estes resultados, ok? Houve 6 materiais que foram observados entre 2008 e 2012 no país, em qualquer país, que foram estes. Houve 7 materiais que foram estudados em quaisquer datas, em quaisquer países, por isso todo aquele conjunto de fecheiros corresponde a 7 materiais, e houve 4 materiais que foram obtidos em Portugal, foram ensaiados em Portugal a partir do ano 2008. Foram estes os materiais. Por isso o que vocês têm que fazer é carregar, vou aqui apagar isto outra vez. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, diga. Quando nós estamos ali a colocar os locais onde temos que localizar os ficheiros na página que tinha anterior, Sim. não sei se consegue ir só para... Consigo. Nesta aqui? Não, é mesmo no Spider, onde estava o nome dos ficheiros, a verde. Ok. Isso? Sim, por exemplo, nós onde temos os materiais BD igual, nós não tínhamos que colocar, antes do nome desse ficheiro, colocar a diretoria sempre, dizer que está nos dados, ou não é necessário? Não, eu não pus nenhuma diretoria, de maneira que vai ficar aqui, não é? Ok, portanto eles ainda não estão, ok. Eu A pensei base de dados ainda não está criada, antes de eu começar não está criado, não é? Ok, O ponto de pronto, partida, era só isso. o ponto de partida é, eu tenho o programa, não é? Tenho os dados e agora vou criar um ficheiro de resultados que está nesta diretoria, eu não estou a mudar. Vou criar uma base de dados que está nesta diretoria. Vou criar um boneco, este gráfico também, que vai ficar porque eu vou colocá-lo na mesma diretoria. Os dados propriamente ditos é que são lidos desta subdiretoria, ok? Ok, pronto, era isso. Tá bom, Sei que obrigada. eu ponho aqui dados, mas isto depende de onde vocês colocarem o material. Vocês podem pôr os dados ao mesmo nível e depois nessa altura não usam a subdiretoria. Ok, Normalmente obrigada. é melhor separar, não é? Sim, Ou até podem colocar aqui uma coisa diferente, mas aí tem que criar uma subdiretoria com os resultados, não é? Mas vamos ficar assim, não vamos complicar. ok, obrigada. E por isso o que vocês têm que fazer é fazer um programa que faça basicamente isto que eu vos mostrei. As ordens, agora, vocês querem saber um gráfico com este material, XC9TRF, e por isso, quando vocês obtiverem, tem aqui o material XC9TRF e tem o boneco. Ok? Bom, então vamos agora entrar em detalhes do que é suposto fazer em cada um dos comandos, não é? Professor, Diga. eu não percebi uma coisa no código que fez, nem é no código. O código eu não mostrei. Pois, exato. O professor importou o SQLite, eu aí percebi, só que o que é o import OS? Isso é aquela questão de saber se já existe uma base de dados com este nome. Eu não... Vocês podem esquecer isto, ok? Desde que apaguem a base de dados antes, ele primeiro vai ver se já tem a base de dados, se tiver a base de dados, apaga. Ok? Ok, obrigada. Se vocês não fizerem isto e correrem 2 vezes o programa, e o programa manda-vos criar 2 vezes a base de dados, como já existe uma base de dados, ele não gosta. Por isso, das duas, uma, ou apagam aqui antes de correr a base de dados, ou têm aqui dentro do programa uma... Vocês têm isso, o código, algures num dos slides, ok? Como é que isso é feito. Okay? O OS é uma chamada Operating System,
para saber se já existe fecheiro. Se só existir o fecheiro, mandam apagá-lo. Ok? É só isto. Não é fundamental aqui para o trabalho. Por isso, o que é que vamos fazer aqui no problema? Ok, o fecheiro de comandos, já estão a ver o que é carregar o fecheiro. Por isso, vocês, se obtiverem se lerem um comando deste tipo, vocês têm que pegar neste fecheiro, tem o nome aqui, colocam a informação inicial na tabela de ensaios e a última informação na tabela de resultados. Okay? São duas tabelas. A primeira parte vai para a tabela de ensaios, a segunda vai para a tabela de resultados. Ok? O resumo. Bom, o resumo, vocês, uma vez a base de dados toda criada, vocês têm que perguntar quais são os ensaios, ok? Por isso, quais são os códigos dos materiais que foram ensaiados entre este ano e este, incluído, neste país. Ou seja, isto corresponde a perguntar, dê-me todos os códigos dos materiais que foram ensaiados entre 2005 e 2010 em qualquer dos países. Ou dê-me o código dos resultados dos materiais que foram ensaiados entre 2006 e até agora, a partir de 2006, em Portugal. Ou dê-me tudo, dê-me o código de todos os materiais que foram ensaiados em qualquer ano e em qualquer país. Ok? Qual é o resultado disto? O resultado é uma linha que começa por dizer quantos materiais é que foram ensaiados, que correspondem correspondem ao pedido, ao resumo. Neste caso, entre 2008 e 2012, se vocês fizerem a query correta, vocês descobrem que houve 6 materiais que foram ensaiados. E esses 6 materiais correspondem a estes códigos. Como, entretanto, vocês têm mais resumos, vocês têm a seguir têm que escrever no mesmo ficheiro 7 materiais e os materiais que foram. E a seguir escrevem outra vez no mesmo ficheiro 4 materiais. No fim das ordens, fecham o ficheiro e este é o ficheiro de resultados que vocês obtêm. Este é o ficheiro de resultados, neste caso, que vocês obtêm para aquelas ordens que foram dadas. Okay? As ordens dadas foram estas, podem ver, entre 2000 e 2012, e vocês obtiveram entre 2000 e 2012, num país qualquer, vocês obtiveram 6 materiais. Em qualquer país, em qualquer data, vocês obtiveram ensaios de 7 materiais, por isso são todos os que lá aparecem, com certeza, e no fim 4 materiais entre 2008 e a partir de 2008 feitos em Portugal. Okay? E vocês têm como resultado, estes foram os materiais que foram ensaiados em Portugal a partir do ano de 2008. Okay? Onde é que está esta informação? Há de estar aqui nos ensaios. Não sei se este corresponde a Portugal ou não. Este é em Itália. Este foi a Itália também. Há de haver um qualquer em Portugal, imagino. Ok. Por isso, este XC9TRF é o ensaio 8 que vos aparece. Vou apagar aqui, já são ensaios a mais. Vocês, nas ordens, vocês perguntaram o que é que apareceu em Portugal, que materiais foram testados em Portugal a partir de 2008, e vocês verificam que o ensaio 8 foi feito. Este não foi feito em 2008, foi feito em 2007. Por isso, este em princípio não deve aparecer. Ok? Por isso, nos resultados, o material XC9TRF não aparece, porque houve um ensaio feito em Portugal com esse material, mas foi em 2007, por isso não é apanhado aqui por esta query. Ok? Em relação ao gráfico, o que é que temos que fazer em relação ao gráfico? Temos que ver todos os ensaios que foram feitos com o material que é pedido. Ok? Por isso, o gráfico é pedido para um determinado material. Vocês vão ver todos os ensaios que foram feitos com o material, mas tem aqui um pequeno problema, que é o seguinte. A porosidade, os dados dos ensaios, enquanto que este, por exemplo, este vai tender para 350, porque ele começa em 0, mas vai até 350,
Este outro ensaio vai até 200, porque só tinha 200. Este outro ensaio vai até 450. Por isso, vocês não podem comparar alhos com bugalhos. E por isso o que vos peço, o que é pedido, é para medirem sempre, ou colocarem sempre, a concentração relativa ao máximo. Ou seja, aqui vocês nunca vai aparecer 450, mas vai aparecer sempre 100%. O máximo é 100%. Ou seja, ele começa a 0 e ao fim de muito tempo vai chegar a 100%, ou seja, vai ficar com a mesma concentração fora. Dá para entender isto ou não? E por isso assim vocês podem, com o mesmo material, comparar ensaios. Um ensaio vai tender para um certo valor, outro ensaio vai tender para outro valor, que é o valor do soluto, digamos, da solução inicial. Okay? Bom, e como é que devem fazer este boneco? Okay? Devem criar, medir ou colocar aqui os vários ensaios. Okay? Não sei qual foi este, eu acho que este é o ensaio 8, XC9, TRF, ok. Este vai tender para 400, por isso atender para 100%. Ao fim de 274, deve ser este encarnado, ao fim de 274 minutos, que é este pontinho aqui encarnado, ele já está com 355 sobre 400, por isso está já para aí nos 90%. A primeira medição é feita ao fim de 47 minutos e está sensivelmente com 30%. Ou seja, está com 127 a dividir por 400. Por isso estes pontinhos vermelhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são estas 6 medições que foram feitas no ensaio 8 com este material. Houve outro material qualquer, no ensaio 2, como aqui diz, no ensaio 2 foi feito o mesmo material, foi testado o mesmo material, mas tendia para 350, por isso. Inicialmente os 121 sobre 360 é para aí um terço também, é aqui esta medição que foi feita ao fim de 53 minutos, este pontinho verde. Estes vários pontos verdes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são estes 8 pontinhos verdes que aqui aparecem, em que estes valores que aparecem não são estes que aqui estão, mas são sempre 121 a dividir por 350 em porcentagem, que é multiplicado por 100. Okay? E são estes bonecos que têm que fazer, por isso têm que fazer os pontos, cada ponto corresponde a um ensaio, e depois têm que desenhar esta curva. Como é que se desenha esta curva? Desenha-se esta curva a partir desta equação, desde que vocês saibam o C0, neste caso, será 100%, ele tem tendência a 100%, desde que vocês conheçam o K. Como é que conhecem o K? Bom, aqui damos uma ajuda, está aqui explicado como é que se chega ao K. Se vocês tiverem N ensaios, está aqui o código deste boneco, vocês têm N ensaios, o que têm que fazer é fazer o logaritmo do valor relativo, 1 menos o valor relativo, fazem a média disto para todos os desculpa lá. Fazem o valor, fazem esta conta, ok? Por isso, para cada um dos ensaios, calculam a concentração relativa, por isso, os 121 correspondentes aos tais 350, a relativa é só 34, por isso 1 menos 34%, logaritmo, e o tempo é o tempo 53, ok? Fazem isso para todos, somam tudo, dividem por n e obtêm o valor de K, ok? Por isso, no fundo, tem que imaginar uma tabela em que tem todos os tempos em que foram feitas medições, por isso tem uma coluna de tempos e tem uma coluna de concentrações relativas, por isso se vocês tiverem os tempos e as concentrações relativas, fazem este somatório e obtêm o K. Uma vez obtido o K, põem aqui vários pontos, podem gerar vários pontos e fazem um gráfico em que tem o X, é os valores de 0 até 3K, imaginem que K neste caso será à volta de 120. Se obtiver um K de 120, vão obter uma curva entre 0 e 360. Okay?
marcam vários pontos entre 0 e 360 e obtêm o valor de y através desta equação. Este será o y e o tempo será o x. Ok? Por isso, isto é sensivelmente aquilo que vocês vão ter que fazer. Não sei se têm dúvidas em relação ao que é pedido. Tem que ler isto com algum cuidado. Já agora, há aqui neste gráfico, o gráfico pode ser mais ou menos complicado. O mais simples é vocês calcularem esta tabela e fazerem o boneco. Este gráfico aqui é o mais complicado de todos. Será aquele que vos dá o 20, não é? Que é serem capazes de dizer que estas medições de 53 até 303, se vocês virem, vêm de um ensaio e as outras vêm de outro ensaio. Por isso, como elas vêm de ensaios diferentes, são apontadas aqui com pontos diferentes. Um é verde, bola, o outro é encarnado, o sinal de mais, ok? Mas isso é à vossa vontade, ok? Vocês têm que distinguir as medições que foram feitas num ensaio das medições que foram feitas noutro ensaio. Okay? Nunca tem mais do que 3 ensaios. Cada material nunca aparece em mais do que 3 ensaios. Podem contar com isso. Ok, dá para entender então? Por isso, recapitulando. Não sei por onde, mas podemos começar por aqui. Recapitulando. Com estas ordens. A primeira linha. Criar tabelas. Vocês criam a tabela de ensaios e a tabela de resultados. Depois, cada linha que vocês leem corresponde, com a carregar no ensaio, corresponde a colocar registros na base de dados, quer na tabela de ensaios, quer na tabela de resultados. Uma vez os registros todos criados, vocês têm que responder a estas perguntas. Resumos, que têm que descobrir todos os ensaios que foram feitos, todos os ensaios que foram feitos entre 2008, neste caso, e 2012, em qualquer país, e veem quais são os materiais que foram testados nessas condições. Okay? Professor, tendo este passo em conta, porque que o professor diz que tem de ser entre 2008 e 2012, mas no gráfico só aparecem 2 pontos? Porquê? Não. No gráfico, não. Porque só houve 2 ensaios, no caso, isto é no gráfico, ok? No gráfico, este material foi testado, ou foi ensaiado, se vocês virem, enfim, têm que olhar para os ensaios todos, mas só foi ensaiado no 2 e no 8. Ok? Ou seja, por exemplo, no 2, deixem cá ver onde é que eu os encontro. Bem, veja aqui. No 2, o material foi este, XC9TRF. No 8 também, XC9TRF, são estes dois. Nos outros, por exemplo, no 5, o que apareceu foi o AB7RBA, por isso não faz parte deste campeonato, ok? Obrigado. Por isso, quando vos peçam um ensaio, vocês veem, ok? Quando vos pedem o resumo, ok? Quando vos pedem um resumo, vocês veem quais são os materiais que aparecem, ok? E podem aparecer vários. Quando vos pedem o gráfico é de um material muito específico. Qualquer que seja o sítio de onde ele veio, ok? Por isso, quaisquer que sejam os ensaios, é que ele foi sujeito. Tá bom? Sim. Mais alguma dúvida sobre o enunciado? Professor, Diga. consegue-me ouvir bem? Sim, estou a ouvir bem. Nós neste trabalho vamos ter de utilizar o SQLite, mesmo diretamente o SQLite, mesmo diretamente no SQLite, sim. Mesmo diretamente no Python, ou temos de utilizar aquela coisa à parte da linha de comandos? Não, é pelo Python. Ok. Obrigada. Tudo isto é um programa no Python, ok? Uhum. Claro que vocês têm que saber os comandos SQL, mas os comandos SQL depois fazem com o execute, não é? Fazem a ligação da base de dados BD igual a SQLite Connect, não é? E depois fazem o BD execute. Se não quiserem complicar muito, não é? Se quiserem complicar muito,
podem, isto usando o isolation level none, não é? Se vocês quiserem complicar um bocado, não põem lá a isolation, depois têm que trabalhar com o cursor. Mas aconselho-vos a não é necessário isso. Ok? Bom, perceber o que é que está a fazer, o que é que se pretende. Eu vou-vos só dar aqui, temos aqui 10 minutos, eu vou-vos só dar aqui uma ideia de como é que, o que é que vocês devem fazer, ok? Não vou mostrar código, mas a ideia é que se vocês têm este problema, ok? Tem o problema da porosidade, com os parâmetros que tiverem, que já sabem quais são, o que é que vocês têm que fazer? Bom, para resolver este problema todo, vocês têm, primeiro, têm que criar uma base de dados, têm que... o que é que têm que fazer? Bom, a primeira coisa que têm que fazer é abrir os comandos, não é? Ler os comandos. Ok? O que é que quer dizer ler comandos? Olha, se quiserem, as linhas são o ler comandos. Não vou pôr aqui muito mais parâmetros, mas tem que abrir o fecheiro de comandos, tem que ler as linhas, tem que fechar o fecheiro de comandos, ok? Depois, para cada linha, barra comando, tem que perceber se o comando for criar tabelas, então vocês tudo têm que programar isto de alguma maneira, não é? Se o triângulo for criar tabelas, vocês chamam uma função qualquer. Vamos chamar a função chamar uma função criar, enfim, você é que dá o nome da tabela, o nome é que dá o nome à função, com parâmetros, você é que tem que saber se tem parâmetros ou não e quais é que são, e cria tabela ensaios e cria a tabela, aliás, ok? Se o comando for criar tabelas, vocês chamam uma função, chamar uma função criar com os parâmetros que forem. Okay? Se o comando for, o que é? Carregar ensaio, chama uma função carregar, neste caso carregar, com os parâmetros que vocês acharem ajustados e carrega, não é? Se o comando for, isso no fundo estou aqui a estruturar o vosso programa, estou a fazer a estrutura do programa principal, não é? Se o comando for resumo, chama uma função resumir com os parâmetros que acharem adequados. Se o comando for, finalmente, se o comando for gráfico, não é? Já vem daqui. Se o comando for gráfico, chamar uma função desenhar, sei lá, um nome qualquer, com parâmetros. Se não, até pode haver asneiras, não é? Se não, alertar para comando desconhecido. Se o vosso fecheiro de ordens tiver comandos esquisitos, que não seja nenhum destes, vocês dizem, ok, este eu não conheço. Ok? Pronto. Isto será basicamente o que vocês têm que fazer. Agora têm que começar aqui a
primeiro tem que perceber bem o que é que são os parâmetros e depois tem que fazer cada uma das funções, não é? Por exemplo, eu vou dar só aqui este, pôr isto um bocado maior. Ok. Por exemplo, quando vocês criam as tabelas, vocês nesta altura do campeonato têm os comandos, mas não têm nenhuma base de dados, não é? Por isso, aliás, até podem ter uma base de dados, porque os parâmetros da porosidade têm o nome da base de dados. Por isso, tem que, de alguma forma, tem que criar uma base de dados, ou aqui, normalmente será logo aqui no princípio, e depois, quando tiverem o comando de criar tabelas, vocês criam as tabelas da base de dados. Quando os comandos forem carregar ensaios, vocês enchem as tabelas com a informação dos ensaios, não é? Esta informação vai para a tabela de ensaios, esta informação vai para a tabela de resultados. Por isso, esta função criar, o que é que ela faz? A única coisa que faz é criar as tabelas, não deixa cá nada, não é? Carregar ensaio. Se o comando for carregar ensaio, vocês têm que perceber que este comando, carregar ensaio, a seguir à ordem tem o nome do ensaio e por isso vocês têm que, os parâmetros, de alguma maneira, têm que perceber no carregar ensaio qual é o nome do ficheiro onde está essa informação e depois passar esse nome do ficheiro para os parâmetros, de forma a que possam abrir o ficheiro, ler as linhas e colocar os valores. Ok? Para o resumo, tem que fazer uma pergunta à base de dados, tem que perguntar à base de dados quais são os materiais ou quais são os ensaios que ocorreram no dia entre a data tanto e a data tanto num determinado país e saber qual é o material que foi testado. E é isso que vocês obtêm esse resultado com uma query. Atenção que nesta query vocês vão ter que usar as duas tabelas. Numa tabela vocês têm... Não, nesta não precisam. A tabela inicial diz tudo o que vocês precisam. Okay? A tabela com os ensaios diz qual foi o ano, qual é o material e qual foi o país. Por isso, com esta informação inicial que está na tabela de ensaios, vocês conseguem responder à pergunta, a estas perguntas. Resumo, não sei quantos. Para o gráfico. Por isso, estes três digamos, esta ordem e a ordem de resumos fazem-se razoavelmente bem, sem grande sofisticação. A mais complicada é o gráfico, ok? Por isso, aconselho-vos a fazer tudo menos o gráfico, deixar o gráfico para o fim. Se o comando for gráfico, vocês provavelmente no desenrolar do programa, vocês dizem ainda não está implementado, ok? E quando implementarem o gráfico, vocês podem implementá-lo por fases, ok? Numa primeira fase, calcula o K só, ou põe só os pontinhos, não calcula um K nenhum, põe só os pontinhos, põe as legendas e aparece só um conjunto de pontos, nem sequer distinguidos por ensaios. Numa segunda fase, podem distinguir os ensaios que aparecerem, e numa terceira fase, ou segunda ou terceira, não sei qual é, calcula o K para fazer esta curva, digamos, aponteada. Não tem que fazer tudo, podem fazer só uma componente. Obviamente, para ter 20, tem que fazer a curva e separar por ensaios. Não? Professor? Sim, força. Eu tenho só uma questão. Então, nós neste projeto não vamos ter um nome específico para cada função. Nós podemos escolher quantas funções é que queremos fazer, por assim dizer. Exatamente. Okay. A única função que vocês têm que ter é esta porosidade. Sim. Okay? Eu quero chegar ao fim, pegar no vosso programa, está aqui isto. Eu quero ser capaz de pegar no vosso programa e fazer isto. Porosidade, vocês dão-me as ordens, os materiais, não sei o quê. Eu, por exemplo, este foi o fecheiro que deu aqui. Se eu chegar aqui às ordens e mudar aqui tem que haver um outro qualquer. CD7T8W.
se eu, por acaso, onde é que estavam as ordens? Aqui nas ordens. Se eu quiser fazer este gráfico e a seguir fazer o gráfico, ou a seguir ou no fim, tanto faz, a ordem. Gráfico com este valor, com este material, ok? Se eu executar, eu só quero chegar aqui e dizer, ok, vamos resolver isto. Isso apago. Não é preciso, mas apago materiais, isto não existe inicialmente. Também não existem os resultados. Também não existe nenhum gráfico. Isto é o ponto de partida. A única coisa que eu quero saber é que vocês têm esta função com o nome da base de dados, com o nome do ficheiro de comandos e com o nome do ficheiro de resultados. Okay? É tudo o que eu preciso de saber. Por isso, aqui, apagar o kernel. Por isso eu tenho que simplesmente ler o vosso programa, chamar a função e seja o que Deus quiser. Okay? Neste caso aparecem dois gráficos. Aparece este gráfico e aparece também este novo, porque eu chamei outro. Não é? Que é ligeiramente diferente. Este é o 6 e o 15. Este aqui é com o 2 e o 8. Por isso este material aparece no ensaio 2 e no ensaio 8. Este material CD7T8W aparece no ensaio 6 e no ensaio 15. Okay? Por isso, o único nome que eu preciso de saber é este. Porosidade, nome da base de dados, nome do ficheiro de comandos, nome do ficheiro de resultados. E depois não tenho aqui os resultados que tiverem, ok? O que é que vocês fazem lá pelo meio? Bom, são vocês que decidem como é que vão chamar estas funções, não é? O que é que funções é que são, o nome da função, que parâmetros é que usam e o que é que elas fazem. Como eu vos disse, estas três primeiras vão ser... A primeira é muito simples, é só criar as tabelas. A segunda tem que ler um ficheiro, não é? Tem que ler um ficheiro que é deste tipo. Nós já fizemos isso e vocês vão fazer esta semana, não é? Vão criar um ficheiro deste tipo, já sabem, leem uma linha, colocam essa linha depois como um campo da base de dados, e, por exemplo, neste caso, as medições, têm que fazer a separação das linhas pelo hífen e pelo dois pontos. O que está atrás do hífen é o número da medição, o que está entre o hífen e os dois pontos é o tempo, o que está a seguir aos dois pontos é a concentração, ok? E normalmente, o que eu peço, e que vocês devem usar, não guardam esta concentração, mas guardam a concentração relativa, ou seja, este valor a dividir por 450. Estes é que são os valores que aparecem depois nos gráficos, ok? É de 0 a 100%. Mais questões? Não sei quando. Não sei se alguém está... Só pode Diga. mostrar o resumo que o professor fez de como tinha de ser o nosso programa. Posso, se eu descobrir que é este. Okay? É, exato, é isso. Só tem que ler os parâmetros, não é? Tem que ler os comandos do ficheiro de comandos. Depois, para cada linha, cada linha vai ser um comando, não é? Só que tem que perceber que comando é que corresponde à linha, não é? Por exemplo, criar tabelas, a linha, a única coisa que tem é criar tabelas. Mas se o comando for carregar ensaio, vocês a seguir na linha, a seguir da linha do carregar ensaio, ainda tem o nome do ficheiro, não é? Por isso tem que ler o nome do ficheiro da linha, tem que ler o nome do ficheiro, abrir esse ficheiro e retirar a informação. Nós também vamos ter de criar um ficheiro para responder depois aos resumos, não é, professor? Exatamente. Esse é o ficheiro que vocês têm que ter aqui é este ficheiro de resultados. Temos de criá-lo logo no início, não é? Sim, isso agora é uma decisão que vocês têm que tomar, depois podemos ver, mas como pode haver vários resumos, o melhor é criá-lo logo no início e fechá-lo no fim. E pelo meio, se houver resumos, escrevem. Exato, ok, exato. Porque senão tem que abrir e fechar, mas depois quando uma vez fechado, depois já não o podem abrir para acrescentar. Quer dizer, há maneiras de fazer isso, mas não demos isso, ok?
Por Então, isso, pronto, nós criávamos ele logo no início, antes de criar sim. aqueles ifs todos, e Pois, depois, se o tivéssemos um normal resumo, será escrevíamos. o normal saber, ok, vou escrever um fecheiro desses, mas é que melhor é abri-lo logo e fechá-lo no fim. E pelo meio, se apanhar resultados, se apanhar comandos de resumo, vou escrevendo. Ok, obrigado, professor. Alguma questão? Por isso, o que é que vocês vão fazer durante esta semana? A aula prática. Tipicamente, o que vocês fazem é pegar num fecheiro destes, num fecheiro não é este, mas num fecheiro que tem informação por linhas, tem que ler uma linha, desdobrar a linha nos vários campos e colocar esses campos na base de dados. Isto basicamente é o que vocês vão fazer nestas instruções, nas ordens como é que se diz? Nas ordens de carregar ensaio. Nestas ordens de carregar ensaio, vocês têm que ler esta linha, perceber que esta linha corresponde a um comando de carregar ensaio, perceber que o ensaio que vocês querem carregar é o que aparece aqui, o nome é este, tem que ter cuidado se ele está em que diretoria que está, porque eu estou aqui a colocá-lo depois numa subdiretoria, mas enfim, tem que perceber em que diretoria está e tem que o abrir, não é? E ao abri-lo, depois tem que pegar nele na informação e colocar a informação que aqui aparece nos campos respectivos da base de dados, não é? Enfim, vão ter tempo para pensar no assunto, mas pensem, provavelmente pensem em termos desta estrutura, ok? Isto é uma coisa muito resumida, mas é só para não se perderem. E por isso, quando fizerem o teste, a primeira coisa que façam, se calhar, é pegar num fecheiro de ordens, ok? E obtenham um fecheiro de ordens que só tem que criar tabelas, ok? Peguem num fecheiro pequenino que só diz criar tabelas. E vão ver se criam as tabelas. Testam até ou criar tabelas. Depois, carregar, ponham nas ordens, ponham mais umas tantas. Ok? E pronto. E vão testando o vosso programa com cada vez mais ordens, não é? Professor, mas Sim. neste caso, o professor, neste caso, pronto, criou um ficheiro só com as ordens. Nós não necessitamos de criar um. Não, vocês têm um já. Ok, pronto. Então, Vocês, quando fizerem o download lá da página, ok? Vocês, quando chegarem aqui à página, têm aqui, nos trabalho prático 2, tem aqui estes dados, ok? Se carregarem aqui nos dados, fazem o download, agora já estou a fazer isto de segunda vez, mas vocês têm toda a informação aqui nestes downloads, ok? Tem estes dados aqui. E aqui tem esta informação toda. Vocês carregam isto para a vossa área de trabalho, ou põem isso numa subdiretoria, ou o que quiserem, mas têm esta informação, por isso podem começar já por estas ordens, não é? E depois podem mudar, por exemplo, se vocês pegarem nas ordens e puserem aqui uma coisa esquisita, se enganaram, puseram 55. Neste caso ele não vai perceber que tem uma ordem de resumo. Espera, não é aqui, tem que ser no sítio onde eu estou a trabalhar. Imagina que nestes ensaios, por exemplo, neste ensaio 9, aliás, no ensaio, nas ordens propriamente ditas, imagina que eu enganei-me e pus aqui desarregar, ok? Ele provavelmente não vai perceber que é este, que comando é este, porque ele não conhece nenhum comando de desarregar, ok? Por isso vamos apagar aqui a parte que nos interessa, que é esta aqui, enfim, é este materiais. Isto é sempre a mesma coisa, só começo com a porosidade. E se eu carregar agora na porosidade, se eu chamar outra vez o mesmo material, vocês, como veem aqui pelo meio, comando not válido, desarregar, ensaio, não sei quantos, ok? Enganei-me aqui no comando. Vocês podem fazer isso, podem mudar os comandos e podem pôr lá comandos que não existem. Ok? Isso, não foi neste, aliás, foi neste aqui de... professor,
Diga. Eu só não estou a perceber. Nesse comando das ordens eu já percebi como é que nós fazemos com o SQLite, mas neste caso, por exemplo, o carregar ensaio que está em maiúsculos não tem nada a ver com o SQLite, é só uma coisa Não, que está isto é lá. uma linha. Não, isto é um comando que vocês dão. Isto vai corresponder a um SQLite, vai corresponder a criar registros, não é? Vão inserir registros, vão pegar neste ensaio 13, está aqui, e vão inserir esta informação na tabela de ensaios, e depois vão inserir esta informação na tabela de, de resultados, ok? Ok, acho que já percebi um bocadinho melhor. Então, Ok. confuso. Mas pronto, obrigado. A ideia é que vocês esta semana façam carregar uma base de dados a partir de ficheiros, que é mais ou menos isto que nós estamos aqui a fazer, e depois no fim da semana e no resto da cadeira vamos dar apoio, digamos, ao trabalho prático propriamente dito. Sim, obrigada, professor. Ok? Bem, vou deixá-los aqui a pensar um bocado no assunto. Por isso, bom, até eu vejo-vos na sexta-feira, não é? Vocês, Sim. entretanto, Sexta, façam as aulas professora, práticas. obrigada. Professor. Boa tarde. Ok? Obrigada. Então, até se eu encontrar aqui. Obrigada. Ok, stop share. Por isso, então até sexta-feira.